Até à distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais. Então agora a análise econômica da unidade produtiva familiar. Então nós vamos estar fazendo uma análise dos custos, da receita, de como é que aquele dinheiro gira na propriedade, né, do que ele gasta para produzir, e lá no final o que ele tem de renda, qual que é o desempenho daquela unidade familiar. A primeira coisa então que nós vamos estar registrando, mas na verdade nós temos que apurar isso a partir dos estudos que a gente fez dos sistemas produtivos. Então, para cada sistema produtivo, nós vamos ter um custo de produção. Depois nós podemos reunir isso tudo numa planilha só, não tem importância, mas a gente tem que entender, para fazer bem feito, fazer por sistema. Como que ele faz o custo da mandioca, o custo do milho, inclusive para comparar um sistema com o outro lá na frente. Então, a gente vai apurar esses custos. A gente tem dois tipos de custos, né, que a gente fala. Um custo é o insumo, que são os materiais que ele emprega para realizar aquele sistema, para fazer aquele plantio. Então o fertilizante, o adubo, seja orgânico ou químico, a semente, ele compra ou não, né? Pode ser recurso próprio, mas é importante a gente colocar aquele insumo que entra no sistema de produção. Se ele usa o veneno, né? Um agrotóxico, se ele usa um outro tipo de produto, enfim, naquele sistema, então a gente vai sempre colocar esse conjunto de insumos. E a outra parte é a parte de serviços, né? Se ele prepara a terra, com máquina, com mão de obra familiar, né? Então, que mão de obra é essa? Quanto que ele gasta, né? Quanto de mão de obra? Nós vamos estar apurando isso no calendário, na construção do itinerário técnico, vocês lembram? Então, quanto que ele gasta para plantar? De tempo, dias homem ali, né? Ou mulher, para plantar. Quanto ele gasta para capinar? Se ele capina com máquina, quantas horas de máquina? Então, todo tipo de serviço vai ser colocado ali. Então, a gente vai ter, ao final, essa matemática, né? A unidade é o que é a unidade? Nessa tabelinha que nós estamos com ela aqui. Para você ter uma referência em relação à quantidade daquele insumo. Então, se eu compro o insumo por quilo, a unidade quilo, quantidade de adubo, quanto é que eu gasto? 10 quilos, 20 quilos, calcário, pode ser tonelada, pode ser saco, para a gente saber lá na frente o custo médio, né? Então, a gente sabe o total de custos, né, que a gente chama de produção. Vamos depois calcular a chamada receita bruta, né? Uma parte é o que ele ganha, uma parte é o que ele gasta, agora a parte que ele ganha. O que ele vende, né? Isso também da mesma forma. Qual que é a unidade daquilo? É milho, por exemplo, né? Como está nesse exemplo aí, é o exemplo do projeto produtivo, esse aqui, né? No caso aqui desse exemplo, a propriedade dele só produz esse milho, a receita bruta dele é bruta, né? Não é porque ela é ruim, não é bravo, é bruta porque ela é total, né? A gente, não é a receita que ele tem, é a receita total da venda. A gente chama de receita bruta, não é o que fica no bolso dele. Por quê? Porque ele teve o custo, né? Ele teve o custo, então da receita ele tem que diminuir esse custo para chegar no quanto ele ganha, no que realmente é uma receita que também ainda não vai ser receita líquida. Por quê? Porque nós temos outro na propriedade, toda propriedade tem, né, mais ou menos benfeitoria, ou uma unidade, necessariamente uma propriedade, né?
voltando a falar, uma área pode ser até coletiva, uma área indígena, uma área quilombola, mas a gente tem que estar entendendo esse processo de calcular chamada depreciação, né? Que também entra no nosso cálculo de custos. Depreciação, gente, e aí nós discutimos muito isso naquela história de ter o trator na comunidade, ou alugar o trator, porque depreciação é um custo importante que a gente tem que arcar quando a gente tem um patrimônio, que é o valor que ele vai perdendo ao longo do tempo. Eu tenho um equipamento, eu tenho que saber que esse equipamento tem uma vida útil, né? O que é a vida útil? É o tempo que ele funciona. Eu compro uma máquina por R$3.000, por exemplo, aquela máquina ela vai trabalhar durante 5 anos, aí ela vai começar a me dar problema demais, ela quebra, não compensa mais consertar aquela máquina, eu consigo vender aquela sucata por R$500, certo? Então olha lá, eu trabalhei uma máquina 5 anos, comprei ela por 3 e vendi ela por 500. Então ao longo desses anos, eu gastei R$2.500 nessa máquina. Concorda? Então isso chama depreciação. Se eu divido quanto que eu gastei nessa máquina, esses 2.500, pelos 5 anos que eu usei a máquina, significa que eu ter aquela máquina, ela me custou R$500 por ano. Isso chama depreciação. Tudo tem depreciação, um galpão, uma obra, então tudo eu tenho que colocar esse custo, que é a depreciação, porque teoricamente eu tenho que ganhar aquele dinheiro. Se eu não ganhar aquele dinheiro ao longo desses 5 anos, se eu não tiver, por exemplo, eu compro uma picadeira por 3.000, se eu não ganhar em cima dessa picadeira R$500 por ano, quando a picadeira acabar eu não vou ter dinheiro para comprar outra. Então, essa que é a lógica, da gente calcular a depreciação de cada equipamento ou benfeitorias, né, principalmente obras civis, que a gente tem na propriedade, ou na unidade produtiva familiar, que é o custo real daquela máquina. Isso é fora a manutenção. Né? A manutenção é custo lá em cima, custo corrente, eu tenho que consertar, isso aí é o custo intermediário para produzir. Dentro da análise econômica, um estudo fundamental que a gente faz são os fatores de produção. Então são informações que a gente já colheu lá no diagnóstico, uma parte delas, outra parte a gente acaba de se informar com a família, de fazer esse levantamento. Mas, então vamos comentar algumas delas para a gente entender lá na frente como é que então a gente faz uma chamada análise de desempenho, que vai parecer complicado, mas com calma vocês vão pegando, isso não tem nada de complicado, gente. Eu estou utilizando a terminologia técnica desse estudo de análise econômica, né, porque vocês são técnicos, agentes, queridos, e mesmo os agricultores acham um termo similar, é fácil de entender. O primeiro fator é a chamada superfície agrícola útil, é a abreviação SAL. Superfície agrícola útil é a parte da nossa terra que efetivamente a gente usa para agricultura. Então eu tenho lá 10 hectares, mas eu tenho 2 hectares de área de preservação permanente, eu tenho uma área de uma mussurunga, que é um terreno que não dá realmente para plantar, eu tenho a beira do rio, eu tenho uma área que eu fiz na minha casa, que é a área de benfeitoria, eu tenho uma estrada que passa na minha propriedade, então são todas áreas que a gente não pode plantar. Então quanto que eu tenho de agricultura? Lá no mapa eu já vou apurar, né? Nem sempre, claro, quando a gente vai fazer o mapa, nós vamos ver que nem toda a superfície útil daquela unidade está ocupada. Às vezes tem uma área que está numa capoeira, que pode ser uma área que se transforma numa roça, que pode ser ampliada a roça, pode ser ampliada a pastagem, então essa área ela entra na superfície útil. Também já é uma análise que a gente faz, quer dizer, o agricultor ele já está, aquela família, já está usando toda a superfície útil agrícola que ele tem área para expandir o sistema de produção ou não. Então é um fator importante da produção para a gente avaliar. O outro fator, né, então estamos avaliando a terra.
Aí o outro fator que nós vamos avaliar é a mão de obra. Né? Qual que é realmente a mão de obra disponível, né? Disponibilizada ali na propriedade para a família? A gente chama de unidade de trabalho pessoa-família. Eu chamo, né? Unidade de trabalho pessoa-família. Nos materiais, se você for lá no material, você vai achar como unidade de trabalho homem-família. Então eu tirei o homem e botei pessoa porque, né, na verdade, a mulher é uma participação fundamental da agricultura familiar. Então a gente também mudar essa perspectiva machista desde dos índices que a gente trabalha. Então, porque não tem lógica de falar dia homem, né? Se é dia mulher, todas as mulheres estão lá na lida junto. Então a gente colocou aí unidade de trabalho pessoa-família, que está realmente dedicada à unidade familiar. E isso daí é um número que me significa a disponibilidade anual. Então, se eu tenho, quer dizer, permanente, igual a 1. Né? Então, se eu tenho uma pessoa que trabalha, né, jornada integral naquela propriedade, eu tenho uma unidade de trabalho pessoa. Se eu tenho 2 pessoas trabalhando direto, 2 unidades de trabalho pessoa. Se eu tenho um filho que estuda de tarde e trabalha de manhã, então ele tem meio-dia dedicado à propriedade, eu tenho 2,5, né, 2,5 unidade de trabalho pessoa-família. Se eu tenho 5 pessoas na casa, mas 3 trabalham fora, eu tenho 2 unidades. Trabalho pessoa-família. Embora essas pessoas contribuem com uma renda geral da família, com o seu trabalho lá fora da propriedade, eu não vou incluir essas pessoas no meu cálculo. O terceiro fator que nós vamos considerar nessa análise de produção é o chamado capital imobilizado. CAI, a nomenclatura dele na literatura, capital é sempre representado com a letra K. O capital imobilizado é aquela lista de benfeitorias, equipamentos que nós levantamos para fazer a depreciação. É o valor daquilo, o valor total daquilo. Né? Então é importante. Às vezes eu tenho bastante coisa na minha propriedade, significa que eu tenho bastante capital empregado lá. É uma análise econômica importante. Né? É o que eu investi na propriedade. Porque uma coisa é eu falar assim, eu quero trabalhar com gado, mas eu não tenho capital imobilizado já na propriedade. Aí eu tenho que fazer curral, fazer pastagem, fazer cerca. Né? É uma coisa. Outra coisa é eu já ter esse capital imobilizado lá para o sistema produtivo. Então tem que levar em conta isso também. Bom, aí vamos na dinâmica da produção. Né? Então nós temos lá na tabela, já fizemos aquela tabela também, que nos sistemas produtivos, no próprio levantamento do custos e das receitas. Então a gente já tem essa matemática toda pronta. Né? Qual que é o meu produto bruto? Né? Então tudo que eu produzi, o diagnóstico apura isso também. Tudo que foi produzido naquela unidade produtiva eu chamo de produto bruto. Esse produto bruto, gente, ele tem 2 destinos. Né? Ele vai ou ser consumido ou ser comercializado. É o que apura o diagnóstico. Né? O nosso questionário. Ele é consumido ou ele é vendido no mercado institucional, para o PA, para o PENAI, ele é vendido no mercado local, para as feiras, ou ele é exportado. Esse é o caminho desse produto total que a gente tem. Depois que então nós apuramos esse produto bruto, toda a soma do que é produzido na nossa propriedade, nós atribuímos um valor a ele. Nós temos um valor do mercado, mesmo que a parte do produto que é consumida, mas ele também tem um valor. Então esse valor de mercado, a gente multiplicando pela quantidade do produto, nós vamos ter então um valor total da nossa produção. Esse valor total da produção, a gente divide, num primeiro momento, em 3 partes. Uma primeira parte, nós chamamos de valor agregado, que é esse valor total menos o que nós efetivamente gastamos na produção. Então, é o custo da produção,
o valor do insumo que nós compramos, a mão de obra que a gente pagou, então o que nós tivemos que comprar para produzir é o chamado custo intermediário. E a depreciação, que a gente calculou, dos equipamentos que nós utilizamos na nossa unidade produtiva durante aquele ano. Essa análise é uma análise então, que é feita anualmente, né? O conjunto do produto produzido no ano, o valor daquele produto produzido no ano, o valor agregado efetivo é o valor dessa produção menos custo, menos depreciação. Ah, esse valor agregado então é a nossa renda? Não, porque nós temos outros custos para tirar desse valor agregado ainda, que vai depender das nossas condições de mercado, por exemplo, juros bancários, impostos que nós pagamos. Se nós, por exemplo, temos aquela condição da terra, de arrendar um pedacinho de terra que nós temos que pagar para produzir, nós vamos ter que descontar ainda aquele valor desse valor agregado total. Aí sim, tirando esses recursos do valor agregado, nós então vamos ter o que a gente chama de renda agrícola, a nossa RA, renda agrícola. A nossa família, muitas vezes, ela não vive só da renda agrícola, ela vive também de outras rendas, que vêm do trabalho a dia, vem dos programas sociais, vem de uma aposentadoria, de alguém que vive na terra e contribui com a renda da família. Então essa renda é a renda não agrícola, né? Então a renda total da família é a renda agrícola mais a renda não agrícola, que também ela é apurada nessa dinâmica para a gente entender, né, essa análise econômica da família. Lembrando sempre que essa renda agrícola ela não é igual ao lucro da comercialização, porque a renda agrícola é relacionada ao que sobra para nós do valor agregado da produção. Ou seja, o que nós consumimos na família também é renda. Se nós plantamos feijão, comemos feijão, a farinha que a gente come, tudo que a gente produz para o alto consumo da família também é uma renda. Ela é uma renda que a gente chama não monetária, mas ela faz parte da renda agrícola. Beleza? Com todos esses, então, levantamentos que a gente faz, essa matemática, a gente finaliza a análise econômica com indicadores de desempenho, que é muito legal, né, a gente ter esses indicadores e compartilhar isso com a família, pensar isso junto com a família. O primeiro indicador que a gente destaca é produtividade da terra. Se eu pego o meu valor agregado, divido pela superfície útil agrícola que eu tenho, eu vou ter o quê? O valor agregado por hectare. Aí eu vou saber, minha terra rende mais, rende menos, como é que estão as unidades produtivas em volta, eu tenho referências de mercado que eu posso ver, como é que é o meu rendimento, se eu posso fazer isso por sistema também. Então eu posso fazer qual que é o meu rendimento por hectare no meu sistema de pecuária, qual é o rendimento, meu rendimento econômico na minha roça, na minha cultura de cacau, no meu café, né, e na minha unidade como um todo. Posso saber aonde que eu estou ganhando mais e aonde que eu estou ganhando menos, fazendo essa matemática geral e em partes. Outro indicador importante e esclarecedor, né, para a nossa análise econômica da propriedade é a produtividade da mão de obra. Quando eu pego o meu valor agregado e divido pela unidade de trabalho por pessoa, família. O que vai me dar esse valor? Vai me dar quanto efetivamente cada pessoa está rendendo para o sistema, naquele valor. Eu estou conseguindo remunerar a minha mão de obra? Isso vai me responder, porque eu não pago normalmente eu não pago meu salário, não pago o salário da minha mulher, não pago o salário dos filhos, né? Então, mas aquela mão de obra, ela está me rendendo quanto, afinal de contas? Ela está rendendo o salário dela? Então,
o índice de produtividade da mão de obra, esse indicador me esclarece isso. E, finalmente, a remuneração efetiva dessa mão de obra, né? E aí vai ser fundamental. Eu vou pegar aí, não é mais o valor agregado, mas eu vou pegar a minha renda agrícola. Vou pegar o valor efetivo da renda, que é o valor agregado menos tudo que eu tenho que pagar. E vou dividir, de novo, pela unidade de trabalho pessoa-família. Ou seja, eu vou apurar um valor que é realmente quanto que essa mão de obra ganha. Quanto é que nós estamos rendendo para a propriedade. E esse indicador vai ser fundamental. E aí eu vou poder comparar com índices regionais, eu posso comparar com o salário mínimo, por exemplo. Né? Nós estamos nos remunerando mais ou menos do que um salário mínimo. Né? Nós estamos no índice de reprodução simples, né, como a análise econômica fala, ou nós estamos, né, capitalizando para a nossa unidade produtiva familiar. Então esses índices eles nos ajudam a fazer, né, a ter toda a clareza do real desempenho nessa parte da economia da agricultura familiar. Ele é fundamental, ele não é o único, claro que ele não é o único, porque, lembrando desde lá no começo, né, a agricultura familiar ela não tem só um objetivo econômico, né, tem objetivos mais amplos de vida, né, de convivência naquele espaço familiar, é onde ela vive, onde ela se reproduz, onde ela cria os filhos, mas a parte econômica, é claro, que é fundamental. Então, o nosso foco, a partir dessa análise econômica, é buscar soluções, mudanças que possam levar à sustentabilidade econômica, mantendo aquela cultura, mantendo aquela perspectiva que a família tem de vida naquela comunidade, naquela sociedade que ela vive. Então essa é a nossa missão, e aí a partir dessa análise econômica e todas as informações que nós temos no diagnóstico, nós vamos para a nossa execução, né, da nossa próxima atividade no processo de gestão, que é a construção com a família do plano produtivo.